Espaço para a sua opinião, para o seu ponto de vista, através das nossas redes sociais. A página no Face, facebook.com/TV Cachoeira. E o WhatsApp, já bem conhecido, 51997697129. E eu repito para você, código de área é o 51, número 997697129. Envie o seu recadinho para a gente. Tem algo acontecendo que você quer compartilhar? É só enviar para as nossas redes sociais. O NT Sul começa agora. Nós abrimos o NT Sul com a história de um projeto social que tem a música como instrumento de desenvolvimento individual e comunitário. Esse é o objetivo da Escola de Música do Instituto Popular de Arte e Educação, que fica na Lomba do Pinheiro, zona leste de Porto Alegre. Um ano de aulas e muita dedicação. Assim, a Luciene tem desenvolvido seu talento para o piano. Ela é uma das 240 crianças e adolescentes que frequentam o Instituto Popular de Arte e Educação em Porto Alegre. A Escola de Música oferece cursos em diversos instrumentos, mas também há prática coral, xadrez e letramento. Tudo isso através de apoios culturais, campanhas e doações. Pretendo me formar em música também. E está sendo bem legal. Antes eu não treinava tanto, mas agora está sendo bem melhor. Estou treinando mais, prestando mais atenção. A Luciene pratica o piano em um espaço, na verdade, não ideal. Esta aqui é uma cozinha que foi improvisada para as aulas de música. Na sala ao lado, o improviso foi na porta de entrada. Olha aí o Lucas saindo pela janela. Ele começou há pouco as aulas com o professor Lourenço. Eu aprendi a tocar violino e agora estou indo para a parte mais difícil. A gente tem um espaço que a gente consegue usar bem aqui no momento, mas com adaptações, né? Por exemplo, né? A porta, janela, mas óbvio que a coisa mais importante são as pessoas, né? Os colegas, os alunos, as famílias. Só que a gente também demanda de uma estrutura física um pouco mais adequada, onde a gente possa ter, né, vamos dizer, uma sala só para o violino, não uma sala dividida entre violino e piano. A demanda é grande e o espaço limitado. Por isso, o plano é ter uma sede própria, já que o prédio atual é alugado. O projeto está pronto e o terreno já foi doado. Agora, a instituição busca recursos para transformar em realidade o que está no papel. A nossa missão é possibilitar uma formação às crianças e aos adolescentes, né? É possibilitar que eles tenham contato com a música para, através da música, redimensionar os seus horizontes de vida. E é muito importante, na verdade, a gente conscientizar os empresários de Porto Alegre a ajudar a levantar esse prédio. Na verdade, vai ser uma referência para a cidade de Porto Alegre e, mais importante, uma referência para as crianças e adolescentes, os jovens que têm a oportunidade de estudar música. Quem quiser ajudar é só entrar no site da instituição para informações. Também é possível marcar uma visita e ver de perto o que a música pode fazer. A Prefeitura de Cachoeira do Sul decidiu manter os diretores e vices das escolas municipais em seus cargos até o final da gestão do prefeito Sérgio Gnatti, em 31 de dezembro de 2020. De acordo com a ação direta de inconstitucionalidade, segundo a assessoria de imprensa, foi declarada inconstitucional a lei municipal que estabelece normas para escolha de diretores e vice-diretores nas escolas municipais. No comunicado do Executivo à imprensa, foi dito que a decisão reconheceu que a escolha por eleição violava a prerrogativa de GG em livremente definir o servidor para exercer os cargos de diretor e vice, que são funções gratificadas. No entanto, como forma de dar continuidade ao trabalho realizado pelos atuais diretores e vices, optou-se pela permanência deles até o final do ano de 2020. Antes da decisão judicial, a previsão era de que ocorresse eleição no final deste ano.
O prefeito Gnatti tem a prerrogativa de substituir o profissional que não atingir as metas pedagógicas e administrativas previstas no Plano Municipal de Educação. Hoje, a rede municipal de ensino tem 38 diretores, entre EMEIs, EMEFs e escolas unidocentes. Uma jovem de 19 anos foi morta pelo ex-companheiro em Venâncio Aires na tarde de ontem com golpes de enxada. Júlia Graciela de Matos Correia não tinha feito qualquer registro de violência doméstica na Polícia Civil. O suspeito André dos Santos Nepomuceno, de 32 anos, ex-companheiro de Júlia, após o crime, fugiu a pé. Ele mora em Montenegro, local em que o casal vivia antes do fim do relacionamento. Júlia teria voltado para Venâncio Aires após a separação. A polícia divulgou a foto do suspeito, que estava foragido até esta manhã. O homem foi encontrado enforcado perto do local do crime. Cachoeira do Sul está deficitária na limpeza das lixeiras na área central da cidade. Telespectadores apontam que elas estão sempre cheias e que há muito lixo espalhado pelas ruas, causando uma péssima impressão. Há poucos dias, a Secretaria de Obras de Cachoeira do Sul lançou uma campanha tentando sensibilizar a população pelo descarte correto de garrafas PET e sacolas plásticas, que em dias de chuva acabam provocando entupimento de bueiros, bocas de lobo e alagamentos. Só que, em contato com nossa produção, telespectadores apontam o deficitário serviço de esvaziamento das lixeiras do centro da cidade, executado apenas 2 vezes por semana por 4 funcionários da Secretaria do Meio Ambiente. Como o serviço é feito segundas e sábados, geralmente entre quarta e sexta-feira as lixeiras já estão abarrotadas e com muito lixo ao redor. E se chove, o que está no chão é carregado pela água. O secretário do Meio Ambiente, Ronaldo Trojan, reconhece que o problema existe, mas divide as responsabilidades. Dos tantos problemas que nós temos, isso aí é função também que as pessoas, os moradores, ao invés de pegar o seu lixo doméstico e colocar nos contêineres, colocam aonde é mais próximo. De repente tem uma lixeira na frente da casa, um pouquinho mais do lado, e coloca ali. Aí, automaticamente, nós não temos funcionário da Prefeitura Municipal que faça esse recolhimento diário. Os funcionários da Prefeitura sempre vão fazer isso nos sábados e nas segundas-feiras, Sempre pela manhã é feito esse recolhimento. Só que nos outros dias, daí, se a população não tem um pouquinho de preguiça, de caminhar aí 50 metros, 100 metros, colocar nos contêineres, essas lixeiras, infelizmente, estarão sempre cheias. O secretário tem razão. Em muitos pontos do centro da cidade, as lixeiras recebem também o descarte de garrafas PET e de sacolas com lixo doméstico, que deveria ser colocado em um contêiner. Só que mesmo para os contêineres, conforme o local, a demanda também é demais e o excesso de lixo fica no entorno. Existe sim a falta de consciência de algumas pessoas, mas o serviço que o município oferece também deixa a desejar. Faltam funcionários, segundo o secretário. Eu não tenho gente, Os mesmos funcionários, Lena, que fazem o trabalho de tirar esse lixo das lixeiras, são os funcionários que podam árvores, que roçam as praças, Eu tenho uma dificuldade muito grande, uma deficiência de funcionários muito grande aqui na Secretaria. O problema é que a gente vê que tem gente colocando sacolas, do seu lixo doméstico e coloca ali dentro da lixeira e automaticamente, com 2, 3 sacolas, o espaço fica todo lotado. No dia 20, teremos a licitação de colocar mais contêineres na cidade. Hoje nós temos 100, nós vamos colocar 350. Esperamos também, e a população tem que nos ajudar, Esse é um problema, não é um problema do secretário do Meio Ambiente, do prefeito municipal, é um problema de toda a cidade. Nós temos que colocar o lixo nos locais adequados. Realmente é necessária aí uma conscientização por parte de todos os entes, Por parte do cidadão, que deve jogar o seu lixo em local adequado, mas também, por outro lado, há o papel da Prefeitura de prestar o serviço, de limpar as lixeiras, porque, do contrário, também não adianta só imputar a população, cobrar apenas do cidadão que jogue no local certo. Aí você passa numa segunda de manhã, por exemplo, no centro da cidade, e está aquela lixarada tomando conta de praças, das principais ruas. É realmente uma impressão terrível da cidade de Cachoeira do Sul, uma cidade importante
importante para a região central do Rio Grande do Sul. Portanto, há um papel a ser desenvolvido por todos os entes, cidadão, prefeitura municipal, enfim, por todos que querem bem Cachoeira do Sul. Gente, a gente fala agora sobre oportunidades. A oficina Cimento e Batom, promovida pela Coordenadoria da Mulher de Cachoeira do Sul, começou hoje. Nela, as inscritas aprendem a construir, reformar e pintar imóveis. Foram selecionadas 15 das 68 mulheres inscritas na oficina Cimento e Batom. A seleção foi um trabalho da Coordenadoria da Mulher de Cachoeira do Sul. Das 15 mulheres selecionadas, 13 estão desempregadas, mas todas querem aprender como trabalhar na construção civil. As aulas acontecem na Casa de Cultura Paulo Salzano e vão desta segunda até a próxima sexta-feira. As inscritas aprendem a construir, reformar e pintar imóveis. O curso é ministrado pela ONG Mulheres em Construção de Canoas. O investimento de R$ 23 mil é uma sobra orçamentária do projeto Roteiros da Cidadania. Agora, 12h14, hora de Brasília, a gente já destaca as primeiras participações que estão chegando aqui. Você de casa ligou a sua televisão neste momento, chegou para almoçar? Seja muito bem-vindo, boa tarde, obrigado pela sua companhia. Você pode também enviar a sua sugestão de reportagem, a sua opinião sobre os assuntos que estão no ar. Nós queremos ouvi-lo, queremos a sua participação. O jornalismo da Novo Tempo é sempre um jornalismo colaborativo. Boa parte das reportagens que vão ao ar nascem a partir de contato com os telespectadores e assim nós vamos registrando o dia a dia da nossa sociedade, não somente em Cachoeira do Sul, mas também no estado e até mesmo no Brasil. Está com a gente aqui a Crislaine Pinheiro no Facebook, a nossa página é facebook.com/TV Cachoeira. Obrigado, Crislaine. A Sônia Loreto também, compartilhando aqui o vídeo com todos os seus amigos, fez aqui um apelo. Quero todo mundo que eu marquei olhando, dando um oi aqui. Vamos prestigiar o que é da nossa terra, da nossa gente, diz a Sônia. Obrigado, viu, Sônia? Tudo de bom para você aí, uma ótima tarde e obrigado pela campanha. Também com a gente aqui a Eni Terezinha Ferreira Quadros, desejando uma boa tarde. O Oséias Pereira dos Santos, obrigado a todos vocês pelo carinho de sempre. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui as mensagens que vão chegando através do nosso WhatsApp. Gente, é hora da previsão do tempo. Fim de semana teve tempo instável, até temporais em algumas regiões, e a segunda-feira começou outra vez com muitas nuvens. Vamos ver a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul neste comecinho de semana. Segunda-feira com previsão de chuva para todo o dia em Cachoeira do Sul. Umidade relativa do ar fica entre 85% e 100%. Temperatura mínima 20 graus e máxima 23. Terça-feira a chuva deve parar, mas ainda tem muitas nuvens. Mínima 16 graus e máxima 22. Na quarta-feira o dia deve ter outra vez muitas nuvens e a chuva volta. Mínima 17 e máxima 24 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. A segunda-feira tem tempo instável em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Muitas nuvens cobrem o estado e trazem chuva para todas as regiões. Em muitas áreas do estado gaúcho, como o da capital e a Grande Porto Alegre, pode chover a qualquer hora. Agora, no período da tarde, a instabilidade se concentra mais na metade norte e há risco de temporais com elevados volumes de chuva em algumas cidades, mas a ameaça diminui nas demais regiões. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 23 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 25. Em Passo Fundo, no norte do estado, 23. Em Santa Maria, na região central, também 23 graus. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 24 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 22 graus. Existem pelo menos 106 pessoas presas em viaturas ou delegacias na região metropolitana de Porto Alegre, aguardando uma vaga em presídios. O levantamento foi feito pelo jornal Zero Hora. A situação persistiu mesmo após o ônibus Trovão Azul recolher presos entre sexta-feira e sábado. Em meio a esta situação, 2 homens fugiram de uma viatura estacionada em frente ao Palácio da Polícia. O fim dos presos custodiados em viaturas e delegacias é a promessa do governo Eduardo Leite. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, utilização de contêineres celas tenta minimizar o problema gerado pelo déficit de vagas em delegacias e no sistema penitenciário. Os 2 contêineres adaptados para serem celas instalados no Instituto Penal de Novo Hamburgo estão recebendo presos. O projeto foi viabilizado pela Vara de Execuções Criminais Regional da cidade,
com investimento de R$70 mil, como alternativa para a superlotação das delegacias da região. É que antes, quando o limite de 12 presos aqui das celas da Delegacia de Pronto Atendimento de Novo Hamburgo era excedido, os presos a mais eram enviados aqui para o pátio externo. A gente ainda tem aqui, ó, colchão, algumas cadeiras e até essa corrente aqui, ó, de vai e vem, onde os presos eram mantidos. Agora, além dos presos de Novo Hamburgo, também o excedente da Delegacia de Pronto Atendimento de São Leopoldo está sendo enviado para os containers cela. A delegacia não é um presídio. Ela não dispõe de recursos e nem de estrutura própria para abrigar o preso. Ela não tem colchão, ela não tem o travesseiro, ela não dispõe do alimento, ela não dispõe da medicação. Isso tudo se faz necessário a qualquer ser humano, independente da sua condição. Já chegamos em torno de 30 presos dentro das delegacias. Isso vem a normalizar agora. Na primeira experiência, os contêineres foram usados para depósito de arquivos da primeira DP. Depois veio a ideia do uso como celas no Instituto Penal, aproveitando a estrutura de segurança do local. Cada container tem 6 metros de comprimento e 2,40 metros de largura. O manuseio e a alimentação estão a cargo da SUSEP. A segurança externa está com os brigadianos da Força Gaúcha. Neste momento inicial, são 7 presos de Novo Hamburgo e 8 de São Leopoldo. Mas a capacidade total é para 32 presos, enquanto aguardam vagas no sistema penitenciário. Isso vem a minimizar o nosso problema nas delegacias de polícia, fazendo com que os nossos serviços voltem ao normal, fazendo com que o policial civil passe a exercer a sua função de policial civil, instruindo procedimentos policiais, fazendo atividades de investigação, bem como os policiais militares e guardas municipais voltando às suas funções de origem, seja o patrulhamento ostensivo nas cidades afetas por essas DPPAs. A Brigada Militar desencadeou no final de semana a Operação Tolerância Zero em Cachoeira do Sul, numa ofensiva contra crimes como posse e tráfico de drogas, posse irregular de armas de fogo, perturbação da ordem e sossego, além de homicídios. Os policiais militares realizaram barreiras e abordagens em casas noturnas e locais em que normalmente ocorrem aglomeração de pessoas. Ao final da operação, foram abordados 31 veículos e 81 pessoas identificadas, além de ser apreendida uma soqueira. Agora, 12h20, hora de Brasília, hora de mais participações aqui no NT Sul, reforçando sempre, você de casa é nosso convidado especial, não apenas para assistir ao NT Sul, mas também para fazer o jornalismo da Novo Tempo junto com a gente, mandando seu recadinho, a sua sugestão de reportagem. Tem alguma coisa importante acontecendo aí no seu bairro que você gostaria de registrar? Então manda pra gente, manda uma foto, manda um vídeo e a nossa equipe de produção vai entrar em contato com você. E se for durante o telejornal, a gente põe no ar o seu comentário aqui ao vivo. O WhatsApp, o código de área é o 51, número 99769-7129. E você ainda pode participar pelo nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Por lá tem a transmissão ao vivo do telejornal, você pode assistir e interagir por ali também. Nós vamos agora para o WhatsApp, antes nós já fizemos aqui uma rodada de participações do Facebook, vamos para o nosso WhatsApp. A Helena e também o Edson, o Everson e o Jefferson Vila Vargas, interior de Cachoeira do Sul, ligados com a gente, obrigado, grande abraço a todos. Também a Madalena Ferreira, é do Bosque, também interior de Cachoeira do Sul. Grande abraço, Madalena, um abraço aos amigos do Bosque ligados com a gente. A Guacira Fraga dizendo aqui: Daniel, me emocionei com a reportagem que a Helena fez com o empresário que carinhosamente homenageou os professores. Ele deve ser uma pessoa querida. Abraço a todos. É a Guacira Fraga, do bairro Funcap. Essa entrevista que a Guacira se refere é com o dono da rede de lojas Lebes, não é? E nós, inclusive, teremos uma entrevista especial, não falando apenas de educação, mas batendo um papo, falando um pouquinho sobre as experiências de vida, não é? O seu Otélio, que sempre tem grandes histórias, histórias que nos motivam em todas as áreas da vida. Fique ligado, viu, Guacira, se você gostou, porque ainda tem mais bate-papo com o Otélio esta semana aqui no NT Sul. Vamos adiante aqui. Também a Elvira Mota, todo dia ela manda uma mensagenzinha pra gente, pra equipe aqui da TV Novo Tempo. Obrigado, viu, Elvira? Grande abraço para você. Seu Lourenço Nunes, lá em São Lourenço do Sul, obrigado
também pelo carinho. Nos informa que está chovendo lá no interior também. Abraço a todos da metade sul do estado do Rio Grande do Sul. Bom, daqui a pouquinho a gente manda mais recadinhos. A seguir, corte de recursos das universidades federais. 215 milhões de reais a menos para 8 das 10 instituições de ensino federais que atuam no Rio Grande do Sul. Você vai ver o impacto que a medida tem também sobre o polo da Universidade Aberta do Brasil de Cachoeira do Sul. E ainda, em nossa entrevista do dia, o que é assédio moral e quais os danos psicológicos que as vítimas desse tipo de comportamento podem sofrer. Porque você não cumpriu a meta, então você é um incompetente, você é um burro, você não serve para trabalhar aqui, o seu currículo não diz nada sobre você. O NT Sul volta já já. O NT Sul já está de volta, ao vivo. Uma ótima tarde para você que chegou em casa agora. Muito obrigado pela sua companhia. E olha, eu quero fazer um convite especial para você. No próximo domingo tem o Dia das Mães. E nós queremos abrir espaço para que você homenageie a sua mãe aqui na Novo Tempo, aqui no NT Sul. Como é que faz para participar? Muito simples. Você pode enviar um vídeo com a sua dedicatória para o nosso WhatsApp. Código de área é o 51, número 997697129. Está na tela, eu repito para você anotar aí, código de área 51, número 997697129. Já ao longo dessa semana, nós vamos colocando algumas dessas mensagens no ar. Se você quiser também enviar foto com a sua mãe, faça isso também que a gente põe na telinha. Então, estou esperando o seu vídeo, a sua mensagem aqui para o Dia das Mães. E olha, nós vamos falar agora de um tema que tem mobilizado o Rio Grande do Sul, que é o corte de recursos das universidades federais. Esse corte vai retirar cerca de 215 milhões de reais de 8 das 10 instituições de ensino federais que atuam aqui no estado gaúcho. De acordo com os reitores, o bloqueio dos recursos pode inviabilizar a realização de aulas a partir já do segundo semestre deste ano. Em resposta aos cortes, estudantes, professores e servidores públicos convocaram uma paralisação nacional da educação para o dia 15 de maio. O anúncio do corte de 30% do orçamento das universidades federais gerou preocupação a mais para as instituições de ensino. Na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, onde os laboratórios exigem investimento constante, ajustes nos gastos já vinham ocorrendo há pelo menos 2 anos, mas evitando demissões. Agora a gente chegou num limite, então a gente vai ter que começar a cortar postos de trabalho, o que é muito ruim, porque as universidades também são importantes para o desenvolvimento local, para a economia regional. Então, em alguns lugares, universidades do interior, Unipampa, FURG, UFPEL, elas são muito importantes para a economia local. Se elas começarem a demitir, isso vai ter um impacto sobre a economia da cidade. Por isso que eu acho que as cidades precisam ajudar a nos defender também. Na última terça-feira, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou o corte em 3 universidades: a Universidade Federal de Brasília, a da Bahia e a Federal Fluminense. A alegação é de que haveria balbúrdia e baixo desempenho nessas instituições. Horas mais tarde, em nota oficial, o MEC anunciou que o corte seria em todas as universidades federais. O bloqueio das verbas inclui também os institutos federais. O baixo desempenho das 3 universidades não é confirmado pelos indicadores. Elas estão entre as que mais ampliaram o número de artigos nos últimos 10 anos. Segundo o Ministério da Educação, o corte para todas as instituições atingiria 2,5 bilhões de reais. O argumento do MEC é de que o país precisa investir mais na educação básica e menos no ensino superior. Acho lamentável cortar verba da educação, tendo em vista que são os incentivos em pesquisa e tecnologia que fazem com que o país vá para frente, né? E tem uma galera aqui muito legal, muito bacana, fazendo pesquisas maravilhosas para o rumo das nossas cidades, para o rumo da saúde, da própria educação. Já reduziu quase metade de 2016 para cá, né? Então a gente já vê que o pessoal terceirizado já está quase sem salário ou está sendo parcelado. Tu vê que a estrutura não é a mesma, falta de professores também, tipo, os professores estão juntando turmas para poder dar conta. O jeito que está o desemprego aí a gente tem que batalhar tudo de novo, né? Mas dá sim, dá uma segurancinha da gente também. Eu acho bem importante a gente dizer que não existe essa dicotomia entre universidades versus ensino básico. A gente tem que lutar por mais verbas para a educação em todos os níveis. O estado tem 7 universidades e aproximadamente 30 institutos federais.
E o argumento de que os cortes seriam apenas para a educação superior já caiu por terra. Um levantamento da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior mostra que o Ministério da Educação bloqueou pelo menos 2 bilhões e 400 milhões de reais para investimentos em programas do ensino infantil, programas do ensino infantil ao médio. Questionado sobre o motivo dos cortes, o MEC afirmou que ainda não é possível informar quais áreas vão ser afetadas e nem em quanto, e que estuda a melhor forma de cumprir a determinação do governo. Segundo o levantamento, também foram bloqueadas verbas do Pronatec e também do Mediotec. Daqui a pouquinho, aqui no NT Sul, nós vamos trazer informações também sobre o polo da Universidade Aberta do Brasil, polo de Cachoeira do Sul, que também tem cortes importantes de verbas e, portanto, alguns cursos simplesmente não vão sair do papel. A gente atualiza todas essas informações para você já já. Termina hoje o prazo para quem precisa regularizar o título de eleitor. Não é período eleitoral, mas a gente tem que ficar de olho. Quem não acertar as contas com a Justiça Eleitoral pode ter o título cancelado, Gabi, é isso mesmo? Pode sim, Daniel. Boa tarde para ti, boa tarde para todos que nos acompanham. Quem não votou nem justificou nas últimas 3 eleições precisa se regularizar aqui com a Justiça Eleitoral. E para quem não lembra, basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral, fazer um cadastro bem simples e verificar qual é a situação do título. Quando esse processo começou, esse processo de regularização no estado do Rio Grande do Sul, mais de 120 mil eleitores, isso mesmo, 120 mil títulos irregulares só no estado gaúcho. O atendimento aqui na Justiça Eleitoral de Cachoeira do Sul é do meio-dia até às 7 horas da noite. Em todo o estado do Rio Grande do Sul não terá horário estendido, então é preciso correr para cá, se regularizar o título, né? E como a gente pode ver, Daniel, tem gente aguardando o local abrir, ou seja, tem cachoeirense com título irregular. Voltamos contigo no estúdio. Obrigado, Gabi, pelas informações. É melhor correr, né? Prevenir essa situação, não deixar passar, porque depois pode dar problemas. Gente, diariamente muitas pessoas passam por situações de vexame e humilhação no ambiente de trabalho. Isso chama-se assédio moral. Nós trazemos mais informações sobre esse assunto e também sobre os danos psicológicos que esse tipo de comportamento pode causar nas vítimas. A partir de agora nós vamos falar sobre um assunto bastante importante e muito interessante, da qual seguramente muitas das pessoas, muitos de vocês que nos assistem são vítimas ou já foram vítimas em algum momento da sua vida no seu ambiente de trabalho. Assédio moral no ambiente de trabalho. Para tanto, nós convidamos a psicóloga Elisângela Carpenedo de Matos, ela que é formada em psicologia com ênfase em psicologia organizacional e também do trabalho. Tudo bem, Elisângela? Oi, tudo bem, Helena? Em primeiro lugar, Elisângela, eu te pergunto assim, como é que se define assédio moral? O que é assédio moral? Então, Lena, o assédio moral, ele é caracterizado como uma série de atos hostis, em geral, direcionados a uma mesma pessoa. E tem por objetivo denigrir a imagem dessa pessoa, ofender, enfim, desestruturar essa pessoa psiquicamente. Como é que, assim, no dia a dia, só para a gente exemplificar para quem nos assiste, para tornar a coisa mais concreta, uma situação de ambiente de trabalho, o que configuraria assédio moral? Então, uma situação assim mais explícita é, por exemplo, aquela pessoa que o tempo todo ela é alvo de ofensas, né? Por exemplo, por parte do seu chefe. Ah, porque você não cumpriu a meta, então você é um incompetente, você é um burro, você não serve para trabalhar aqui, o seu currículo não diz nada sobre você. Então, a importância, assim, como definição, é que tem que ser algo repetitivo e durar por um período, né, por um período de tempo. Então, a pessoa que ela é alvo, digamos que diariamente, por vários meses, desse tipo de ofensas, isso configura o assédio moral.
E muitas pessoas, até por necessidade financeira, questão de trabalho, de precisar, na verdade, de um emprego, né, efetivamente, se submetem a esse tipo de coisas, né? Exatamente. E muitas pessoas também por defesa, né, acaba se banalizando essas questões, a pessoa vai achando aquilo normal, né, enfim, acontece em todas as empresas, então por que eu vou fazer alguma coisa a respeito? Então a pessoa acaba acatando aquelas humilhações, né? Acaba se submetendo, e porque em geral também tem uma outra questão, é que a pessoa ela se sente culpada, ela não vê aquilo como algo errado, então ela fica pensando, o que eu estou fazendo de errado? Eu devo estar fazendo algo de errado para merecer isso, né? Então por isso que em geral a pessoa ela não expõe, né? Que ela fica com vergonha e ela fica se sentindo culpada e aguentando, né, aquelas humilhações todas. Porque, na verdade, o que se imagina com tudo isso, Elisângela, é que a pessoa, no momento que ela repetitivamente ouve coisas negativas a respeito dela, por melhor profissional que ela seja, se ela tem um pouquinho de insegurança, ela se desestrutura, né? E não é nenhuma questão de insegurança. Pelos dados que a gente tem de pesquisas, né, são aquelas pessoas mais comprometidas que acabam sendo alvo, né, porque, enfim, elas são comprometidas, elas podem, de repente, abrir os olhos das outras pessoas, né, para essas questões, então elas acabam acatando e guardando e culmina com o adoecimento. Não é uma questão de fraqueza, no caso, né, mas é uma questão de tentar suportar, né, porque é uma pessoa forte e tal, e acaba acontecendo isso. E configura esse assédio moral apenas de chefe para subordinado ou de colega para colega, enfim, pessoas do mesmo nível de atuação? Do ponto de vista assim, das relações hierárquicas, então a gente tem o assédio descendente, né, que é do superior para o subordinado, que esse é o mais corriqueiro, mas a gente também tem o inverso, né, que é o assédio ascendente, que é do subordinado para o seu chefe. Nós temos o assédio misto também, que são pessoas de vários níveis hierárquicos que assediam uma única pessoa. E a gente tem o assédio horizontal, que são pessoas de mesmo nível hierárquico. Tem para todos os gostos, os desgostos, na verdade, né? Exatamente, infelizmente. Tá, e agora sim, em se tratando uma pessoa que é alvo disso todos os dias, e tem muita gente com certeza que nesse momento deve estar se identificando com a situação. Antes da minha pergunta, eu te faço um outro questionamento. Tem outro lado também. A pessoa que comete que pratica esse tipo de atitude, pode também estar sendo alvo desse mesmo comportamento por parte do superior dela, né? E está passando adiante. Pode, Lena. Isso é algo que acontece muito e é o que a gente... porque há várias abordagens, né, que falam acerca do assédio moral. A abordagem, enfim, que eu estudo, que eu acredito, é a psicossocial. Então, o que ela diz é que isso é intrínseco à estrutura organizacional que a gente tem hoje nas empresas, que é decorrente do nosso sistema econômico e tal, é uma questão cultural. Então, sim, na maioria das vezes a pessoa ela recebe aquele assédio e ela, digamos, passa adiante. Claro que a gente não pode tirar a responsabilidade de cada um, né? Porque também é uma opção tu agir daquela forma ou não, tu pensar também a respeito, né, das atitudes que tu tá tomando. Mas como eu falei, isso também pode ser uma forma de defesa para a pessoa poder continuar indo todos os dias trabalhar, continuar trabalhando. E aí entra na pergunta que eu ia te fazer anteriormente. Que tipo de consequências isso provoca naquela pessoa que é alvo desse tipo de comportamento? Então, o que a gente vê é que muitas vezes tem repercussões na saúde, tanto na saúde física quanto na saúde mental. Toda a gama de
de depressões, de transtornos assim de comportamento, de fobia, né? E a mais grave de todas que a gente vê são os suicídios e as tentativas de suicídios. Chega a isso. Exatamente. Que eram coisas que aconteciam antigamente, mas como antigamente as pessoas tinham mais coletivos dentro do trabalho, as relações elas não eram tão individualistas, não eram tão competitivas, isso não acontecia tanto. Mas, infelizmente, o que a gente vem observando é que isso está cada vez mais presente, tanto o assédio quanto essa questão do adoecimento, né? Tanto que aqui no Brasil os afastamentos por doenças psíquicas é o terceiro, né, no INSS. Então, as pessoas que se afastam por motivos de doenças psíquicas estão em terceiro lugar lá nos benefícios concedidos pelo INSS. Então, isso é um indicativo assim, do quanto essas relações de trabalho estão prejudicando os trabalhadores. E o que fazer para se proteger, se é que é possível? É uma boa questão, né? Dentro desse contexto, assim, é bem complicado, né? Porque o que a gente teria que ter era uma mudança na organização do trabalho, em como o trabalho é configurado. Mas também a gente não pode perder a esperança, né? Com certeza. Então, na medida em que a pessoa encontre dentro do seu local de trabalho pessoas com quem ela possa contar, em quem ela possa se apoiar, ou mesmo na família, né? São locais, são redes de apoio que ela precisa criar para poder ficar mais protegida contra esses ataques. Elisângela, como a pessoa deve reagir? Simplesmente aceitar essa situação, ficar quieta, ou é saudável ela, de repente, externar isso? Porque pode ser que ela esteja sendo alvo de um colega, como tu disseste, porque tem vários patamares, né, de opressão, e pode que o chefe mesmo, o dono da empresa, não esteja sabendo, o superior mesmo, a pessoa que comanda a empresa, não esteja sabendo da situação. Ela deve passar adiante isso? A empresa tem algum tipo de responsabilidade nesse tipo de comportamento? Então, o ideal é que a pessoa procure ajuda, né, de alguma forma, em algum local que ela acha que ela vai poder ser acolhida, né. Muitas vezes as empresas têm as ouvidorias, mas do que a gente tem, assim, de pesquisa a esse respeito, muitas vezes o trabalhador ele se sente não tão seguro, né, em fazer uma denúncia numa ouvidoria. Mas eu acho que o que a gente deve deixar claro mesmo é que, sim, deve procurar ajuda. A gente tem os sindicatos que, apesar da reforma trabalhista, né, desse enfraquecimento dos sindicatos, acho que ainda é um local muito importante, né, que a pessoa pode buscar ajuda. E as delegacias regionais do trabalho, né, o Ministério do Trabalho, também são locais onde ela pode e deve, né, fazer essa denúncia. Porque muitas vezes, respondendo a tua questão sobre a responsabilidade da empresa, né, a empresa ela tem responsabilidade, sim, no sentido que ela está vendo e se omite, ou também no sentido em que muitas vezes por incitar essa competitividade, né, pela questão das metas, ela acaba que aceitando condutas inadequadas e antiéticas de pessoas para conseguir atingir os objetivos. Então ela acaba incitando o assédio moral. E isso é muito grave. Elisângela, para a gente encerrar, que orientação, que dica tu daria para aquela pessoinha que está ali, que de repente está sendo alvo desse assédio moral no dia a dia do trabalho? Aquela pessoinha para quem sair de casa de manhã e ir trabalhar está sendo assim um sacrifício extremo, mas ela precisa, ela tem que ir. E aí, que orientação, que dica pode ser dada para a gente poder finalizar? O meu conselho é busque ajuda, né? Encontre
a melhor forma, mas faça a denúncia e busque ajuda. Não aceite. Não aceite, porque ali na frente isso pode culminar em alguma doença, enfim, ou até às vezes a pessoa vai se reprimindo até não aguentar mais, pedir demissão, e a gente não pode aceitar. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, né, e para tentar mudar, enfim, toda essa conjuntura que está posta aí. Porque na verdade não dá para aceitar uma situação dessa, né, Elisângela? Até porque nem tudo, ou geralmente, as coisas que são ditas para esta pessoa não configuram com a realidade da situação, né? Exato. Às vezes é uma opressão extra sem a menor necessidade. Em geral, então, essa pessoa ela vai servir como um exemplo, digamos, né, para as demais. E é por isso que as outras pessoas também se omitem, né, não dão apoio, porque elas pensam, bom, se alguém está sendo alvo de um assédio sem ter feito nada, então eu também posso ser alvo daqui a pouco, se eu for defender ela. Então, eu acho que é preciso denunciar, sim, né? Precisa procurar um canal em que a pessoa se sinta mais à vontade para fazer essa denúncia, porque isso não pode ficar assim, né? Não pode ser aceito. Mesmo que seja na pior das hipóteses, né? Que seja somente para poder se fortalecer e permanecer naquela situação, mas é necessário buscar ajuda. Tá bom, então. Elisângela, eu agradeço muito a tua participação conosco aqui no ETSU. Obrigada por esse bate-papo, tá bom? Obrigada, Até o próximo encontro, até a nossa próxima vez, então, tá bom? Tudo de bom pra ti. Até mais, igualmente. Você que nos assiste, obrigado pela companhia. Daniel, eu volto contigo. Obrigado, Lena, pelas informações, pelos esclarecimentos sobre assédio moral, um assunto que é sério, ele precisa ser discutido. Em muitas demandas trabalhistas é comum os advogados entrarem também com pedido de assédio moral, algo que não é tão simples de ser caracterizado, não é? Mas que no ambiente laboral realmente é necessário ficar atento. E a gente precisa lembrar aqui também, há um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional que tipifica o assédio moral como um crime. Então, quer dizer, pode haver aí um agravamento na pena, enfim, nas consequências. Algumas rápidas participações que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp, código de área 51 997697129. Você pode interagir com a gente aqui na Novo Tempo e no NTSU. E eu destaco mais uma vez o convite que já fiz anteriormente. Dia das Mães está chegando no próximo fim de semana e nós queremos aqui abrir espaço para que você possa fazer também uma homenagem para sua mãezinha. Mande um recadinho para a gente, grave aí um vídeo curto de preferência, com uma homenagem para sua mãe. Tem irmãos? Junta os irmãos aí e manda um videozinho no nosso WhatsApp, tá bom? E ao longo da semana nós vamos colocando essas mensagens no ar com as homenagens aqui na Novo Tempo. Com a gente a Mara Aires Machado, diz que está sempre ligada aqui no programa. Obrigado, Mara. Grande abraço para você. Também lá em São Paulo, a Arlete está no Grajaú, Zona Sul. Obrigado, Arlete. Grande abraço para você, a todos os paulistanos que nos acompanham aqui no NTSU. Também em São Luís, no Maranhão, é o pastor Manuel Messias, Igreja Batista Vida Plena. Estamos sempre ligados, diz ele. Muito obrigado, viu, pastor? Grande abraço para o senhor, para toda a sua comunidade aí também. Obrigado pela companhia. O Carlos Morales, também, ele é da Soares, questiona aqui por que tiraram a coleta seletiva deste itinerário. Vamos verificar, viu, o Carlos? Obrigado aí pela sua mensagem, pela sua observação. Também aqui de Cachoeira do Sul, do bairro Otaviano, a Deise Almeida, dá uma passadinha por aqui. Quem mais? A Luciana, Belém do Pará. Muito obrigado, viu, Luciana? Grande abraço para você. Daqui a pouquinho ainda, se possível, a gente coloca mais participações no ar na telinha da Novo Tempo e do NTSU. Gente, o início das aulas de 3 cursos técnicos pelo Polo de Ensino à Distância da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, de Cachoeira do Sul, foram suspensos. Eram cursos nas áreas de meio ambiente, administração e agroindústria. Quem traz detalhes é a repórter Gabriela Belo. Quantos alunos prejudicados, Gabi? Boa tarde, Daniel, e boa tarde a todos que nos acompanham. Justamente, 3 cursos foram suspensos e isso aconteceu, segundo a coordenadora, depois do anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Boa tarde. Joyce, de que forma isso impacta aqui para você? 138 estudantes aguardavam por esse início letivo. 138 alunos, né, divididos em 3 cursos, meio ambiente, administração e agroindústria.
estavam no aguardo, o processo seletivo aconteceu em meados de dezembro, né? Havia a promessa do curso iniciar no dia 25 de fevereiro. Nós estávamos contentes com tudo isso, os alunos também, mas infelizmente com esse corte do governo dos 30%, né, que o MEC cortou de todas as universidades, a princípio seriam de algumas, mas isso impactou principalmente nos técnicos e foram cancelados sem previsão de retorno, né? A previsão é que talvez há uma possibilidade ainda, há um sonho talvez de que no próximo semestre seja reofertado pelo Pronatec, né? E as demais aulas, os demais cursos que estão em andamento, como ficam? Isso, eu gostaria de esclarecer porque, inclusive, está saindo no Facebook, falsas notícias, as pessoas costumam falar bobagens no Facebook, e que os cursos de pedagogia e matemática estariam cancelados também. Isso não é verdade. Os cursos vão iniciar, inclusive matemática está iniciando essa semana. Hoje, né, a gente acontece uma semana de ambientação aqui no Polo. Os alunos vão ser recebidos hoje aqui. Terão uma semana para se adaptarem ao sistema da plataforma do ambiente de aprendizagem. E no dia 11, sábado, acontecerá a aula inaugural com todos, né? E já tem outras turmas também em andamento, com demais semestres? Sim, tem pedagogia que está iniciando em meados de maio também. Agora, todos esses são os dois, né? Matemática e pedagogia. Pedagogia pela UFSM e matemática pelo IFAR. Com essas turmas nada acontece, por enquanto. Com essas turmas nada acontece, né? Pedagogia, aconteceu o vestibular no dia 25 de novembro também do ano passado. Nós estávamos no aguardo porque também a CAPES tinha cancelado os recursos de bolsas e verbas e tudo mais, então nós também estávamos angustiados na expectativa se viria o curso ou não, porque foi feito o processo seletivo, foi feito o vestibular, foram 374, se eu não me engano, inscritos, né? Então foi um número muito grande, as pessoas estavam angustiadas, mas o que mais nos angustiou foi essa questão dos cursos técnicos, porque é um número bastante, né, considerável para Cachoeira. Agora é esperar e aguardar e torcer e rezar para que as coisas se acomodem, para que Deus toque o coração dos nossos governantes, né, pela nossa educação. Muito obrigada por todas as informações, coordenadora. Nós é que agradecemos, nós estamos à disposição. Então, esses 138 estudantes que já estavam inscritos, aguardando pelo início das aulas destes 3 cursos, realmente precisam aguardar. Como falou a coordenadora, há uma indefinição, não há data prevista, o corte de orçamento foi de 30%, impactando diretamente aqui no polo da UAB de Cachoeira do Sul. Daniel, voltamos contigo no estúdio. Obrigado, Gabriela, pelas informações. E a gente, sobre esse tema, vem recebendo aqui muitas mensagens. Você de casa pode continuar interagindo com a gente, enviando as suas perguntas também, as suas sugestões. Nós estamos chegando ao final do NT Sul nesta segunda-feira. Você pode continuar interagindo. Nossa produção estará sempre a postos, de olho nas nossas redes sociais, para bater um papo, para ter a sua opinião, o seu feedback sobre aquilo que está acontecendo no seu bairro, na sua cidade, na sua região. Nós nos encontraremos amanhã, a partir do meio-dia, aqui na Novo Tempo. Outras informações, basta você acessar o nosso site novotempo.com/NTSul. Uma ótima tarde para você, continue com a Novo Tempo. Até amanhã, tchau! Pessoas que se identificam, eu não